O assunto é carne bovina aqui no Agricultura BR, a pecuária de corte. Para falar a respeito do tema, nós vamos conversar ao vivo com a Laura Rezende, que participa pela internet conosco para falar sobre estes temas, para falar o que vem ocorrendo no mercado. Laura, uma boa tarde a você, sempre um prazer conversar contigo. O mercado mostrou alguma estabilidade, começando pelo boi gordo, mostrou alguma estabilidade nesta última semana. Claro que tem alguns picos no mercado, mas mostrou alguma estabilidade. Ao que se deve este fator que nós vimos no mercado físico nesses últimos 5 ou 7 dias? Laura, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, e o mercado tá atualizando constantemente e mais positivo do que nunca, né? A gente já está chegando aí nos melhores níveis de preço dos últimos mais de 24 meses, né? Um boi se aproximando de R$ 335 em São Paulo, inclusive. Nós realmente chegamos a ver uma estabilidade na última semana, principalmente, né? O mercado andou um pouquinho mais de lado, até flertando já, talvez, com um teto, né? Principalmente o mercado futuro, passou ali 3, 4 dias, sem muitas expectativas para os próximos meses, mas nessa semana já o clima de otimismo voltou a cada, né? E isso aí se deve, na nossa visão aqui, principalmente a demanda que continua aquecida. Geralmente, início de mês, a gente vê uma demanda mais aquecida mesmo, é normal isso, devido ao recebimento dos salários e tudo, né? Então, é o que a gente costuma ver, e nessa semana não foi diferente. A carcaça casada continua avançando aí nos preços, né? A gente está vendo preços em alta e da carcaça casada. A carne está subindo para o consumidor final, esse é um ponto de atenção também. A gente já viu essa alta ser repassada no mês de setembro e no mês de outubro essa alta foi ainda mais vigorosa, não na mesma proporção, né, do que a carne bovina. Então nós encerramos aí o outubro com quase 18% de valorização na arroba bovina, já a carcaça casada 15% de alta e a carne no varejo ali para o consumidor final de fato. A estimativa é de 5% de valorização. O IPCA vai nos mostrar isso com uma clareza um pouco maior. Mas o boi continua firme, né? O mercado futuro voltou a se animar também. E a gente já está falando em boi São Paulo aí, negócios que foram confirmados no dia de hoje de R$ 335 por arroba. Laura, você citou a questão do mercado interno de carne, né, o mercado varejista, e a gente tem visto dois movimentos importantes. Um deles está ligado à valorização natural da arroba do boi gordo, pela questão sazonal, pela redução também de oferta, que é o que pesa dos últimos anos também e que acaba fazendo com que se tenha a menor quantidade de animais para abate. E tem o dólar. O dólar, ainda que a gente veja ele agora abaixo de 5,70 neste momento, né, o dólar mais alto, a 5,70, 5,80, mostra um cenário muito positivo para qualquer exportador, seja de soja, seja de café, seja de carne bovina também para a indústria. A indústria, nesse período que a gente tem observado os picos para dólar, ela buscou fechar mais negócios de exportação nesse período com a carne bovina que está disponível nesses abates, e isso também pode trazer esse impacto maior para a IPCA, para a inflação brasileira? Com certeza, a gente está conseguindo repassar um pouco dessa alta da arroba aí para exportação também. Então, os preços da arroba da nossa tonelada de carne bovina exportada estão em crescentes, ainda em valores médios menores do que o que nós tínhamos no ano passado e principalmente em 2022, né, que foi o nosso pico de preço da carne bovina exportada, mas o dólar tem auxiliado bastante nessa conta aí, né? Então, a gente está falando aí no mês de outubro, nós tivemos uma carne bovina exportada em média nas últimas semanas, principalmente, né, na casa de 4.600, 4.700 dólares, né? E hoje, com essa valorização do dólar, o exportador está conseguindo melhorar um pouco a sua margem, já que essa valorização que nós estamos vendo na tonelada de carne bovina, ela está sendo, sim, repassada, mas não na mesma proporção. Então, isso poderia ser um problema também para quem iria fazer exportação, mas o dólar está ajudando na composição aí dessa. E nós tivemos também confirmação de negócios para a China na casa de 5.200 dólares, né? Então, é um cenário mais positivo para o mercado exportador também, não na mesma proporção, como eu comentei, do mercado doméstico, né? Já que a carcaça casada conseguiu alavancar uma alta aí no período de 4 meses, basicamente, de R$ 4 por quilo.
isso é uma alta bastante vigorosa, a gente está falando de uma carcaça casada já acima dos R$ 20, né? Já, inclusive, há algumas semanas nesse patamar de preço, mas a conta da exportação continua bastante positiva, o que tem impulsionado com esse dólar, tanto que nós batemos o recorde de exportações agora nesse mês de outubro. Nós já vimos de um recorde, né, que foi o mês de setembro, e nós superamos esse recorde em mais de 8% aí no volume exportado, agora em outubro, né? Foram mais de 270 mil toneladas de carne bovina in natura, sendo que em setembro nós tínhamos exportado ali 250. Então, ótimo sinal. Nós estamos com todos os cenários em prol das exportações, tanto que nós estamos batendo esse recorde, né? Nós estamos conseguindo elevar os preços médios exportados, dólar em alta, e nós temos volume aí, querendo ou não, para que essas exportações tenham um bom desempenho, né? O mundo inteiro está olhando para a carne bovina brasileira e isso tem sido bastante positivo para a gente, tanto para desafogar um pouco do mercado doméstico, né? E um exemplo disso é bem interessante, porque nós estamos com o mesmo nível de disponibilidade interna de carne bovina agora, nesse mês de outubro, do que nós observávamos lá em fevereiro e março de 2023. Só que naquela conjuntura, o nosso abate era cerca de 500 mil cabeças a menos do que nós tivemos em outubro. Isso, esse excedente produtivo que nós estamos tendo está indo para exportação, tanto que nós estamos vendo uma disponibilidade de carne doméstica menor, em conjunto com o brasileiro, que hoje tem um poder de compra mais elevado, né? Nós temos uma expectativa aí de crescimento do PIB para esse ano. A gente sabe que ainda tem alguns pontos aí grandes a serem questionados em relação à economia, né? Mas hoje o cenário está mais positivo, a fotografia econômica do Brasil hoje é mais positiva do que a gente tinha lá em 2023 e 2022. Isso é positivo também, é bastante interessante para o escoamento de carne bovina. Então, no frigir dos ovos, eu até acredito que essa valorização ela se dá muito não só pela redução sazonal de oferta de animais terminados para o abate, como que nós temos observado agora, mas principalmente pela alta das exportações que nós estamos observando também. E Laura, todo esse cenário que você descreveu, ele também impacta nos animais de reposição. Em todos os parâmetros que nós olhamos aqui na TV, no canal do Boi, e também os indicadores mostram uma valorização mais expressiva para boi magro e também bezerro. Como é que vocês estão avaliando este momento para essa categoria e também para o próximo ano que já está batendo na frente? As duas categorias realmente têm se valorizado de uma forma bastante intensa, principalmente quando a gente fala de categorias mais jovens, né? Então, do bezerro aí. A gente já está com um sinal de virada de ciclo pecuário, quando nós falamos em reposição, né? Para o boi terminado, ainda não, e eu falo isso porque os números de abate ainda estão bastante elevados, se comparado aos demais anos, né? Nós vamos terminar aí o 2024 com o maior abate da história da pecuária brasileira, e nós estamos com os meses aí batendo recorde em quase todos os meses, né? Então, maior volume de abate para aquele mês em específico em quase todos os meses desse ano. Então, para o boi ainda o ciclo não virou de fato, porque ainda se tem uma sobreoferta de animais terminados, mas quando a gente fala na reposição, a gente já está com sinais sim de uma virada de ciclo pecuário. Então, essa valorização que nós temos observado do bezerro é derivada daquele descarte muito intenso de fêmeas que nós tivemos ali nos anos de 2023 e principalmente nesse ano agora de 2024, né? Então estamos colhendo agora as consequências, vamos dizer assim, desse descarte acelerado de matrizes. Então, daqui para frente, acho que é natural o bezerro realmente reduzir a oferta. Clientes nossos aqui chegaram a pagar nesse ano um bezerro 45% mais barato do que estão pagando atualmente, ou tendo de oferta atualmente, né? Temos observado aí a nível Brasil, principalmente estados de Goiás, Mato Grosso também houve bastante oferta nesses preços, em algumas praças, obviamente, né? De bezerro de R$ 13 o quilo, né? E algumas especulações no Mato Grosso do Sul de bezerro de R$ 14 o quilo. Não é o parâmetro ainda, mas isso nos demonstra o quanto o mercado de reposição está aquecido, né? É sazonal agora também, principalmente para bezerro. Nós estamos num período de entre safra, né? Ou seja, de uma menor oferta de animais desmamados mesmo, então é natural que os preços subam. Somado a isso, essa oferta não só sazonal, mas de ciclo pecuário, e também temos o contexto
de alta de preço do boi, que acaba influenciando também nas demais categorias de reposição. E já falando para o boi magro, nós tínhamos uma demanda que se intensificou bastante, principalmente ali a partir de julho, quando as margens do confinamento começaram a ficar ainda mais interessantes, margem acima de 4, 5%, e chegaram a atingir 12 a 13% de margem confinamento no estado de São Paulo. Em outros estados também nós observamos uma margem similar a isso, né? E você pensa em um giro aí de 3 meses, dá uma margem de mais de 4% ao mês. Um negócio extremamente interessante, extremamente rentável. Então, isso estimulou aí a demanda de animal magro. E um ponto até que nos chama a atenção é que normalmente, a partir de agora, a demanda por essa categoria de animais começa a reduzir pensando em confinamento, né? Então, quando nós começamos a ver o volume de chuvas maior, como nós estamos observando a partir de agora, geralmente os confinamentos desaceleram um pouco, tiram um pouco o pé, porque senão fica aquele cenário ali de barro em confinamento e todo aquele contexto de bom volume de chuvas. Também tem problemas ali com a questão de alimento no coxo, né, que acaba perdendo se o coxo não for coberto. Enfim, o confinamento, operacionalmente, ele começa a ficar um pouco mais complexo nesse período aqui chuvoso que nós estamos. Então, normalmente, tem-se uma desaceleração na demanda de boi magro, que é só o animal para colocar ali no coxo e terminar, mas não é isso que nós temos observado, tá? Essas margens elevadas e os preços futuros continuando interessantes, né? Então a gente olha para um 2025, por exemplo, falando em preços aí até próximo de 330, perdão, reais por arroba. Então a margem do confinamento continua bastante interessante, o que tem estimulado a continuidade de aquisição desses boi magros aí para colocar no coxo, e também para quem não vai colocar esse animal no coxo, agora com os pastos firmando aí também, essa demanda costuma aumentar. Então esse cenário de fortalecimento de preços de reposição no geral que nós temos observado.